Olá, nesse vídeo eu vou fazer a primeira interpretação de uma distribuição de frequência que sai de uma tabela de frequência e passa para um gráfico, né? Então, eu peguei a variável chamada semestre aqui e eu vou pedir para o Excel criar a tabela de distribuição de frequência, tabela de dados agrupados. Então, vamos lá. Clique em qualquer célula, né, da variável, vai em inserir, e aqui nas tabelas dinâmicas eu vou pegar tabelas recomendadas. Como ele recomendou a que eu quero realmente, eu dou um OK. Ele vai criar uma planilha nova com a tabela de dados agrupados, a tabela de distribuição de frequência. Aqui eu preciso entender bem que a variável que eu estou trabalhando é semestre. Então, a pessoa que está num semestre tem 2 pessoas. No segundo semestre, são 6 pessoas e assim por diante. No terceiro semestre, são 4 pessoas. Muito bem. Então, agora eu vou criar um gráfico a partir daqui. Então, eu marco a tabela de dados agrupados. Não marco o total, porque no gráfico não tem sentido eu colocar esse total. Vou na aba Inserir, aqui em cima, e eu posso usar o botão de gráficos recomendados. Realmente, ele recomendou o gráfico que eu quero, então eu posso dar um OK. Aqui, eu vou tirar esse total, com delete, e vou mostrar o rótulo de dados, porque fica mais fácil de identificar. Clicando aqui numa célula vazia, aquele menu da direita aqui some e eu fico só com o gráfico. Muito bem, então nota que esse gráfico, ele está me mostrando que aqui embaixo são semestres, então no primeiro semestre tem 2 pessoas, no segundo semestre tem 6 pessoas e assim por diante. A gente analisa de uma forma geral, olhando o visual do gráfico aqui, e nota que ele tem uma abrupta subida. No primeiro semestre tem 2 pessoas, no segundo já tem 6, então ele sobe a frequência rapidamente. E depois vai descendo essa frequência de uma forma mais leve, né? E demora mais para descer. Essa parte do gráfico é chamada de cauda, onde tem essa longa descida, né? É a cauda. Nesse caso desse gráfico, a cauda está no lado direito desse pico. Então, o pico aqui no 6, no segundo semestre, com uma frequência de 6, depois vai descendo essa cauda de frequência, indicadora de frequência, ao longo dos semestres. Então, ela ficou para a direita do pico. Então, esse gráfico ele é chamado de gráfico deslocado à direita, né? Então, a inclinação maior está aqui na direita. Muito bem. Então, assim a gente começa a perceber esse deslocamento que há no gráfico, deslocado aqui à direita. Em inglês, na linguagem estatística, é skewed right. É bem comum essa linguagem. Muito bem. Eu posso olhar esse gráfico de uma maneira um pouco diferente. Então, eu vou tirar esse gráfico aqui e vou inserir um novo gráfico com um visual um pouco diferente. Então, a gente vai lá, marca, inserir. Eu vou usar agora esse aqui, ó, esse tipo de gráfico aqui, que é gráfico de linhas, né? Então, abrir. Vou pegar esse aqui, que tem ele te dá as localizações ali do semestre. Então, cliquei. De novo, vou tirar o total, só para ficar um gráfico maiorzinho. Vou inserir o rótulo de dados para enxergar. Então, nota que aquela cauda é mais perceptível nesse tipo de gráfico. Então, eu percebo essa subida abrupta até o 6, depois uma descida mais suave até o semestre 9, aqui até o 1. Então, aqui eu vejo o deslocamento dele para a direita. Ok? Nós podemos ver esse deslocamento em diversos tipos de gráfico. Eu peguei aqui um exemplo do coronavírus. Eu peguei o site covid.saude.gov.br, imaginando que é um site oficial, e aqui nós temos vários indicadores. Aqui, e um deles, esse casos por estado. Então aqui nós temos cada estado e a quantidade, ou seja, a frequência de casos de cada estado. Eu coloquei esses dados no Excel, né, e obtive isso aqui. Muito bem. Aqui é uma tabela de frequência, uma tabela de dados agrupados, uma contagem simples, uma frequência simples.
Se nós fizermos aqui esse gráfico, né, marca todo, vai lá em inserir, posso ir direto em gráfico aqui, né, cliquei em gráfico recomendado. Nota bem que aqui no caso dos gráficos recomendados, ele não me recomendou nenhum adequado, nenhum que eu queira usar aqui, porque eu quero o gráfico de colunas, ele não recomendou. Então eu posso ir em todos os gráficos e escolher aqui colunas, né? Então aqui, ó, nota que aqui sim, esse que eu quero, então eu dou um OK. Está aqui o gráfico de colunas, vou tirar essa parte daqui, vou adicionar o rótulo para nós enxergarmos bem aqui. E aqui tem uma possibilidade desse gráfico que é a seguinte. Olhando dessa forma aqui, é um tipo de visualização. Tá? Vou aumentar um pouquinho. É um tipo de visualização. Eu posso talvez melhorar essa visualização da seguinte maneira. Clicando aqui na tabela de frequência, em qualquer um dos cabeçalhos da tabela, e indo em dados, filtro, eu insiro filtro em cada uma das variáveis. Abrindo a variável frequência, eu vou ordenar, classificar do menor para o maior. Então, classifiquei lá e nota que o gráfico se atualiza e fica mais fácil de ver que o Amapá tem a menor quantidade de casos e São Paulo tem a maior quantidade de casos. Uma outra maneira de eu enxergar esse gráfico, né, é usando esses dados, é usando um outro tipo de gráfico. Então, de novo, eu marco todos, vou inserir, só que agora eu vou no gráfico de linhas, né, escolho aquele linhas aqui. Então, nota que é uma outra maneira de ver o mesmo gráfico. Né? Então, rótulo de dados aqui. Tudo bem. Então, aqui, essa ideia de cauda fica mais fácil de enxergar. E essa cauda aqui está para a esquerda. Então, o gráfico está deslocado para a esquerda. Né? Skewed left. Então, nota-se que os casos vão evoluindo, né, e chegam no topo lá no estado de São Paulo. É uma outra interpretação. Não é a única, obviamente, mas é uma outra interpretação. Então, voltando agora lá para o site covid.saude.gov.br, então a gente tem esse tipo de gráfico aqui, ó, nessa janela aqui. E com a facilidade que se nós posicionarmos o ponteiro do mouse nas bolinhas do gráfico, ele vai me dizendo quantos casos tem. Então aqui eu vejo que tem 418, aqui no dia 23/3. Né? Depois houve uma queda, no dia 25 tem 232. Então nota que aqui tem uma cauda, tem uma subida, uma descida abrupta e depois volta a subir. Então, aqui não fica evidente somente uma cauda, só no início. Depois começa a oscilar. Então, mais adiante nós veremos, quando os gráficos tiverem ali um comportamento de variável contínua, como é que fica esse formato, essas caudas, a simetria ou não dos gráficos. Aí para variáveis contínuas nós vamos trabalhar com aquele achatamento da curva que se fala tanto. Logo abaixo nós temos aqui também um gráfico de colunas que mostra que aqui agora casos por semana epidemiológica. Então na 9ª semana 2 casos, na 10ª 17, assim por diante. Nesse gráfico aqui a gente nota uma cauda para a esquerda até o seu pico, né? Então o gráfico está deslocado para a esquerda e depois uma queda abrupta para a 14ª semana. Não sei se essa 14ª semana já se cumpriu ou está por se cumprir, não sei se esses casos vão aumentar, provavelmente infelizmente sim. Né? Então essa é uma maneira de identificar essas caudas, essa simetria do gráfico. Então nota que aqui não há simetria, porque existe uma cauda para a esquerda até o pico e depois uma abrupta que não mantém o mesmo tamanho dessa queda. Quando se olha para a esquerda do gráfico, se vê a cauda. Só que para a direita do gráfico não há essa cauda, né? não há essa simetria. Então o gráfico está inclinado para a esquerda porque a cauda que se destaca está para a esquerda. Muito bem, aqui de novo uma cauda, agora é casos acumulados, né? Não somatar uma grande cauda e vai subindo aqui. Então, no decorrer da evolução da epidemia, se espera que se atinja um topo e depois se vai caindo. Não nos casos acumulados, que só vai subir. Né? Mas em quantidade de casos, por exemplo, aqui, se espera que se em algum momento se atinja um pico e depois volte a cair e que se estabeleça uma simetria, um pico
de casos, e para antes desse pico e depois desse pico se estabeleça uma simetria, uma similaridade, né, de quantidade de casos. Ok. Então, com essas ferramentas, a gente pode começar a entender a simetria, né, se há uma cauda para a esquerda ou uma cauda para a direita numa distribuição de frequência. Espero que tenha ajudado a entender melhor o que é uma distribuição de frequência e como se pode representar graficamente. Até o próximo vídeo.